Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e venho trazer aqui para você a resolução da prova de 2018 do Enem, mas a segunda aplicação, a prova amarela. Nós vamos fazer nesse vídeo a questão de número 127, falando sobre cancelamento de som, interferência destrutiva. Se você gosta da nossa iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, vai ser uma alegria imensa ter você aqui comigo. Se você quer aprender física comigo no meu curso direcionado para você, para o seu Enem, eu tenho o link aqui na descrição do vídeo. Vamos à leitura do enunciado para a gente resolver bacana essa questão. Diz aqui no enunciado que alguns modelos mais modernos de fone de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse dispositivo, desse fone de ouvido? Pois bem, então ele quer cancelar o ruído. Então tem de ser uma onda idêntica ao do ruído. Eu gosto muito de, nas minhas aulas, fazer esta representação. Eu vou fazer aqui um fone de ouvido daqueles grandes, né? Ele tem até aquela borracha para você conseguir colocar em contato com o ouvido. Vou desenhar o ouvido aqui mais longe, faz de conta que isso daqui é um ouvido, certo? Não parece muito não, mas com um pouco de fé, a gente coloca aqui até um cabelo, para dizer que tem um cabelinho aqui. Pronto. Isso é um ouvido, faça de conta. As ondas sonoras vêm com um determinado padrão aqui, e elas conseguem atravessar o fone de ouvido, o ruído, e chegar ao seu ouvido. Então, isso aqui é o ruído. O que é que o seu fone de ouvido vai precisar fazer? Ele vai precisar de uma onda muito parecida com o ruído, só que em oposição de fase. A onda que vai chegar aqui é o anti-ruído. Esse anti-ruído, ele tem a mesma frequência. Olha aqui, ó, vou colocar para a gente observar o mesmo comprimento de onda lambda que o ruído tem, deve ter. Deve ter também a mesma amplitude. Por que deve ter a mesma amplitude? Porque na hora que um se sobrepõe ao outro, eles se cancelam. Mas, por outro lado, vem a parte mais legal aqui, ó. Quando um tiver deformado para baixo, o outro deverá estar deformado para cima aqui na nossa representação da variação de pressão que o som provoca. Então, a gente precisa que eles vibrem em oposição de fase. Quando um está no mais A, o outro precisa se encontrar no menos A. Então, um está no mais A, o outro no menos A em sua oscilação. Quando a gente tem isso aí, a gente vai precisar relembrar movimento harmônico simples. Olha que legal. Quando você tem um MHS, ele pode ser estudado como uma sombra de um movimento circular. Quando você tem bem aqui uma bolinha fazendo um movimento circular, ela vai passando por aqui, ó. Enquanto que a sombra dela sobre este eixo X vai fazendo esta trajetória aqui, ó. Então, enquanto a bolinha faz um movimento circular, a sua sombra vai fazer um movimento de vai e vem. Douglas, como assim? Enquanto essa daqui dá uma volta, essa sombra dela vai e volta. É a sombra, é a projeção vertical que você vai ter aqui. Mas, Douglas, eu lembro que para que haja o cancelamento, um precisa estar na posição mais A, enquanto que o outro deve estar na posição menos A, que é o A de amplitude, aqui seria o zero, a nossa posição zero de equilíbrio.
Mas isso em termos de ângulo lá no movimento circular, significa estar no ângulo de 0 graus, e o outro no ângulo de 180 graus. Então, em termos de fase, em termos de ângulo, a gente vai ter o mais A correspondendo a 0 graus e o menos A a 180. A gente diz então que existe uma diferença de fase de 180 graus. Então, sinal com a mesma amplitude? Certo, mesma amplitude. Mesma amplitude, mesma amplitude. Amplitude maior? Não. Mesma amplitude, sim. Então, até aqui temos várias opções para marcar. Não ajudou muito, né? Mesmo lambda significa a mesma frequência. Você deve lembrar que a velocidade do som é igual a lambda vezes f. A velocidade do som é constante no ar, 340 metros por segundo aproximadamente. Então, se eu tenho o mesmo lambda, eu tenho o mesmo f. Então, as duas ondas devem possuir a mesma frequência. Isso nos dá, todas as alternativas de novo. Que maldade, todas as opções falam de mesma frequência. Podiam ser um pouco mais criativos, né? Colocando alguém com a frequência diferente. Diferença de fase igual a 180. Achei uma aqui e só, a única. Então, a única opção que a gente pode marcar é a opção B de bola, que é a única que possui a diferença de fase no valor de 180 graus, que é um estando no mais A, outro no menos A, e eles se cancelam, provocando uma interferência destrutiva. Gostou da nossa resolução? Deixa o seu like. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal, procura a playlist dessa resolução do Enem aqui, que você vai acertar todas as questões. Até a próxima!